Então, o que nós temos que aprender agora? É uma estrutura que vai executar os códigos apenas se uma determinada condição for verdadeira. Essa estrutura é o if. Então, o if, traduzindo do inglês, é se. Então, se algo for verdade, faça tal coisa. Se algo não for verdade, não faça determinada coisa. Então, por exemplo, tem que ter dois números. Vamos chamar N1, número 1, é igual a 1, e N2 é igual a 2. Eu quero que o computador entenda qual número que é maior entre eles. O computador não tem essa compreensão da gente, que a gente simplesmente bate o olho e já sabe qual número que é maior. O computador a gente tem que fazer comparações. Existem algumas formas de se comparar. Eu posso perguntar para o computador, tal número é maior do que tal número é menor do que tal número é igual, tal número é diferente, ou tal número é maior ou igual, ou menor ou igual. Como que eu faço isso? Vou criar uma variável aqui, teste. Ela vai ser igual a N1 maior do que N2. N1 é maior do que N2, ou seja, N1 vale 1 e N2 vale 2. 1 é maior do que 2? Não, é falso. Então, se eu dou um print em teste e roda esse meu código, ele vai me mostrar que é falso. Mas N1 é menor do que N2? Sim, N1 é menor do que N2. Ele me mostra verdadeiro. N1 é igual que N2, ou seja, a gente já estava utilizando o igual. Só que o igual que a gente está utilizando aqui, ele não tem função de comparação, ele tem função de atribuição. Ou seja, ele vai pegar um determinado valor, abrir a gaveta e colocar dentro da gaveta. Eu não estou comparando um número com o outro. Eu estou atribuindo este número para dentro da gaveta. Agora, quando eu coloco 2 igual, ele está comparando dois elementos. Ou seja, N1 é igual a esse outro elemento? Se for, me retorna verdadeiro. Se não for, me retorna falso. Neste caso, eles são iguais? Não, não são. Então, ele vai me retornar false. Eu posso perguntar se eles são diferentes. Então, eu coloco um sinal de exclamação anteriormente. Então, run x1, ele me mostra true. 1 é diferente de 2. Poderia perguntar também se N1 é maior ou igual do que N2. N1 é maior ou igual que N2? Não, N1 é menor. Então, ele vai me retornar falso. False. N1 é menor ou igual que N2? Sim, ele é menor. Então, true também. Se eu tiro esse igual e o N1 vale 2, eu pergunto, N1 é menor do que N2? Não, falso. N1 é igual a N2. Então, se eu executo esse meu código, ele me mostra false. Mas se eu coloco aqui, ele é menor ou igual, aí sim funciona. Então, true. Isso funcionaria tanto para o menor, tanto para o maior. N1 é maior ou igual que N2? True também. Ok? Agora, eu não preciso apenas comparar uma operação. Eu posso fazer diversas comparações. E se todas forem verdadeiras, ou se apenas uma for verdadeira, isso me retorna uma outra coisa em específico. Então, o que eu posso fazer? São os operadores lógicos. Nós já trabalhamos com os operadores relacionais, vamos trabalhar com os operadores lógicos. Eu tenho o AND e o OR. Esses dois. Qual que é a diferença entre eles? O AND, traduzindo, significa e. Então, para que teste seja verdadeiro, N1 tem que ser maior do que N2 e, por exemplo, deixa eu criar outras variáveis aqui, N3 é igual a 4 e N4 é igual a 5. Então, N1 tem que ser maior do que N2 e N3 tem que ser maior do que N4. Neste caso aqui, ele vai me retornar verdadeiro ou falso. Aqui, vou colocar N4. N1 é maior que N2? 2 é maior do que 2? Não, é falso. Então, ele já me retornaria falso. Mas vamos supor que N1 seja maior. Vamos substituir N1 para 3. Então, agora sim, N1 é maior do que N2. Então, 3 é maior do que 2. E N3 é maior do que N4? Não, 4 não é maior do que 5. Então, se eu executo esse meu código, ele vai me mostrar falso. Porque uma das operações não é verdadeira. Poderia colocar mais de uma? 3, por exemplo? Poderia, não teria problema nenhum. Mas quando eu utilizo o AND, todas elas têm que ser verdadeiras. Mas eu poderia utilizar o OR. O OR, ele significa ou. Então, para que teste seja verdadeiro, N1 mais N2 tem que ser verdadeiro, ou N3 maior do que N4 tem que ser verdadeiro. Se algum desses, se esse ou esse for verdadeiro, o teste será verdadeiro. Então, vamos executar aqui. Ele me mostrou true. Agora, se eu coloco um AND, ele me mostra false. Vamos executar mais uma vez. Ele me mostrou false.
Ok? Tá, mas por que eu estou explicando isso? Você esqueceu do exercício lá passado? Não, não esqueci. Tem aqui, faça um programa que peça 2 números e imprima o maior deles. Nós vamos precisar disso para conseguir resolver esse exercício. Não de tudo isso que eu passei agora, mas a base disso nós vamos precisar. Então vamos voltar para o exercício. Podem voltar aí para os editores de código de vocês. E vamos começar. Vamos pedir 2 números para o usuário. N1 é igual a int input digite um número. N2 é igual a int input digite um número. Agora tem que verificar qual que é maior. Então aí a gente volta para o if. Se N1 for maior do que N2, eu coloco os 2 pontos e dou um tab para dentro. Então isso daqui é diferente disso. O correto é isso. Então sempre que eu colocar o if, tudo que eu quero que esteja dentro do if tem que estar uma tabulação para dentro. Para quem vem de outras linguagens de programação, está acostumado a fazer dessa forma. Coloca if N1 maior que N2, abre as chaves e coloca aqui dentro das chaves. Em Python não é isso, a gente não trabalha com essas chaves. Como que nós fazemos? Nós colocamos 2 pontos e o que está uma tabulação à frente faz parte do if. O que está uma tabulação para dentro, alinhado com o if, não faz parte mais. Então, se N1 for maior que N2, eu printo N1 é o maior número. E vamos printar aqui o N1. Então, ponto format N1. Então, vamos executar esse nosso código. Digite um número, 2 e 1. N1 é o maior número, então, que é o 2. Isso está correto? Tá, 2 é maior do que 1. Mas e se eu digitar agora, por exemplo, 1 e 2? O programa não me mostra nada. Por quê? Eu não disse para ele o que tem que fazer quando N2 for maior do que N1. Então ele só vai executar essa linha daqui se N1 for maior do que N2. N1 foi maior do que N2 na primeira vez que eu digitei? Foi. Então ele executou essa linha. Nessa última vez que eu digitei, N1 não foi maior do que N2. Então ele ignorou essa linha. Então para isso nós temos o comando senão. Então se N1 for maior do que N2, execute essa linha. Se ele não for, else print N2 é o maior número. Abre e fecha as chaves, ponto format, e coloco N2. Vamos rodar o nosso exercício. Aqui eu digito 1 e 2. Ele mostrou N2 é o maior número. Se eu digito 2 e 1 também, ele me mostra 2 e 1. Ele me mostrou que N1 é o maior número. Então eu tenho o se e o senão. Então essa linha de código só será executada se essa operação aqui for verdadeira. Se ela não for, execute essa linha de código. Então nós podemos ver que sempre que eu digitei aqui, uma dessas 2 linhas foi ignorada. Então essa linha uma vez foi ignorada, essa outra linha foi ignorada. Então aqui nós já estamos trabalhando de outra forma que nós estávamos trabalhando nos primeiros exercícios. Porque nos primeiros exercícios, todas as linhas do código eram executadas. Aqui não. Aqui a linha 5 e a linha 7 só será executada algumas vezes, se algumas operações forem verdadeiras. Então, else if. E aqui eu tenho que colocar uma outra condição. Então, se essa expressão for verdadeira, executa essa linha de código. Se não for, mas se N2 for maior do que N1, print, por exemplo, o teste. Vamos colocar aqui. Então, essa linha será executada se N1 for maior do que N2. Então, essa parte acredito que não tenha problema. Agora, essa parte aqui, ela só será executada se essa linha não for executada, ou seja, se N1 não for maior do que N2, então senão, que é o else, mais o if. Se N1 for maior do que N2 for maior do que N1, me printa o teste. Vamos executar aqui. Vamos colocar aqui. Vamos fazer com que N2 seja maior do que N1. Por exemplo, 1 e 2. Neste caso, ele vai me mostrar teste. Por quê? N1 é maior do que N2? Não, não é. Então, pula essa linha. Então, se não for, mas se N2 for maior do que N1, me mostra teste. Então, N2 é maior do que N1? Sim, perfeito. Então, aqui, vamos colocar N2 é o maior número. E vamos concatenar o ponto format, N2. E eu poderia ainda colocar um else.
Mas para que serviria o else aqui no nosso programa? Vamos dar um print N1. Se N1 for menor do que N2, então N2 sempre vai ser maior do que N1? Não, os dois números podem ser igual. Então vamos colocar aqui, os números são iguais. Vamos rodar o nosso código. Então se eu coloco 1 maior do que 2, então ele mostrou. N2 é o maior número. Agora se eu coloco 2 e 1, ele me mostra que N1 é o maior número. Mas e se eu colocar aqui embaixo 2 e 2? Ele me mostra que os números são iguais. Então não necessariamente os números, se um é maior que o outro, tal número é menor do que ele. Então ele pode ser iguais, a gente tem que pensar em tratar essa condição. Para isso que serve o else. Então, se N1 for maior que N2, me mostra essa linha. Se ela não for, mas se N2 for maior do que N1, mostra essa linha. Mas pode ter sido que tanto essa linha seja falsa e tanto essa linha seja falsa também. Então, se nenhuma das linhas acima for verdadeira, me mostra a última.